Maravilha, então. Vamos em frente. Vamos em frente. O pessoal vai entrando, todo mundo entrando. E eu já vou preparando, já que o João Carlos já está aí, o Tíndaro também. Tíndaro, eu acho que a gente já tinha meio que combinado isso, né? Mas eu vou te deixar por último, beleza? Que eu queria que você escutasse o que todo mundo tem para falar, né? Você que não é da dança de salão, que justamente por isso pode nos enriquecer muito, muito, muito com o seu olhar de fora, que é o que você já fez muitas vezes aqui comigo, né? Trabalhando junto comigo, que tem uma experiência incrível, maravilhosa aí, nacional e internacional. Então você eu vou te deixar por último, beleza? E agora, então, eu queria passar a palavra para o João Carlos Ramos, né, com quem eu já dividi uma live aí nesse período, que eu não canso de tecer, né, elogios aí sobre o trabalho maravilhoso de subversão, de levar a imprevisibilidade para esse mundo da dança de salão e que eu acho muito legal também que ele nunca mediu palavras, né, para criticar quando precisava de críticas, né, ou para elogiar, para incentivar também quando, né, ele sentia que, né, era isso que as pessoas precisavam. Enfim, uma pessoa que eu admiro muito. Fala um pouquinho para a gente, João, né, dessa sua da imprevisibilidade aí no seu trabalho, como que surgiu isso e como que você continua, né, já há décadas levando o imprevisível para as pessoas que te assistem. Deixa eu ativar o seu som aqui, peraí. Você mesmo ativa aí, João. Clica aí no seu microfone. Ok, alô, boa Isso. noite. Tudo bom, minha gente? Cara, eu não sei, eu estava ouvindo vocês falarem, e essa coisa do imprevisível, né? Às vezes, não sei, às vezes também o previsível é legal. Às vezes você vai ver uma companhia de dança porque você já espera alguma coisa daquela companhia, né? Já é previsível que você vai ver de alguma maneira, né? E muitas vezes é legal, muitas vezes também é bacana, né? Eu sinto que às vezes a gente nesse processo de criação eu acho que todo mundo tem diversos momentos, né? Diversas fases no seu processo, por isso é um processo. Eu, quando mais jovem, eu lutava muito por aquela coisa de não, quando acabar o espetáculo, as pessoas têm que estar gritando, as pessoas precisam estar de pé, as pessoas precisam estar. Eu não sei, eu acho que talvez eu fico pensando se isso é, às vezes, o mais importante, né? Eu não sei, eu acho que às vezes é importante também quando a pessoa contempla o espetáculo, quando a pessoa conversa com você, com o olhar dela, né? Eu sempre falo que tem uma coreografia que eu montei para um espetáculo que estreou em 1988, chama-se Nadar para Bolas, onde eu falava de um dia de uma praia no Rio de Janeiro. Nessa época eu nem trabalhava com dança de salão. E é uma coreografia completamente zen, não é uma das coreografias que as pessoas pulam, nada, mas é uma das que mais me atrai. Assim, eu sinto que ali eu atingi um tipo de equilíbrio, né? Tanto a nível espacial quanto a nível das dinâmicas dos movimentos, tudo estava, para mim, num equilíbrio. Então, eu assisto muito, muito, muito filme, né? E eu sinto que tem alguns filmes que eu me vi, né, no meu quarto, eu, enfim, fechado, com tudo escuro e olhando assim para a tela. E eu me paro e falo, cara, eu estou aqui conectado a essa história, vivenciando essa história. Então, acho que às vezes também eu sinto essa necessidade do espectador ter essa sensação de que naquele momento
é ele e aquilo que está acontecendo no palco, né? Então, acho que essa coisa de você ter o poder de direcionar não só o olhar do espectador, mas sim de poder, vamos dizer, interagir com ele, né? E ter uma conversa de alma, né? Eu acho que quando você consegue atingir isso aí, para mim é genial. Eu acho que a arte é isso. Eu já trabalhei com diversos segmentos, né? Tanto o segmento cultural, né? Por conta da série de dança, mas já trabalhei para o segmento do show business, para a televisão, para coreografei ali em 2014 lá os espetáculos de abertura da final da Copa do Mundo. Então, acho que para cada lugar você vai ter um tipo de objetivo, né? E aí você é exigido como coreógrafo de uma certa maneira, né? Qual é o objetivo aqui? Nem sempre esse objetivo é definido por você, né? Na série de dança, no meu trabalho, né? Você na realidade é o grande criador, o grande do que eu falo, você é o diretor, é o dramaturgo, né? É o roteirista, você traz tudo. Já em outros trabalhos você precisa atender a uma demanda que vem de fora, né? Então é essa coisa de você trabalhar com a coreografia, esse exercício, né, te demanda muitos. A tela sumiu para mim aqui, vocês estão ouvindo, não estou vendo nada aqui. É, tá. Estamos aqui, pode seguir que estamos aqui. Eu sinto que é um exercício constante, né? Essa coisa que você falou isso da ansiedade. Eu acho que hoje em dia eu estou menos, mas antigamente eu começava uma coreografia, se deixasse eu queria terminá-la no mesmo dia, porque uma ansiedade para acabar, eu estafava muito os bailarinos, né? Então acho que tudo isso, como eu falei, é um processo. Acho que cada coreógrafo tem o seu processo, esse processo é extremamente individual, né? Para mim, coreografar é dar sentido ao espaço. Isso, para mim, é coreografar. É dar sentido ao movimento, né? Para mim, coreografar dança de salão ou dança contemporânea, eu não consigo mais ter essa divisão. Assim, isso é dança contemporânea, isso é dança de salão, isso é jazz. Às vezes é necessário, sim, às vezes é necessário. Precisa fazer uma coisa aqui que seja para os jogos, sei lá. Mas lógico que é importante que você tenha um conhecimento daquele vocabulário, né? Mesmo que você não o domine, né? Para poder ter como determinar os caminhos, né? Para aquele grupo com o qual você está trabalhando. Mas eu não me vejo fazendo dança de salão, né? A companhia de dança nunca foi uma companhia de dança de salão, né? A gente teve, como eu tenho uma pesquisa no universo do samba, né, com a linguagem do samba, a gente trouxe assim, a gafieira está inserida nesse universo. A companhia aérea de dança é a companhia de dança, né? A gente não nasceu como companhia de dança de salão, embora a gente tenha, inclusive, fiz uma montagem que foi com o Bolero de Ravel, onde eu confrontei o Bolero da Gafieira com a obra sinfônica do Ravel, mas sempre pensando em arte, sempre pensando em dança. Quando eu falo sobre essa coisa de dança de salão, porque às vezes eu vejo as pessoas se preocupando nessa representatividade daquele segmento. E eu acho que a arte, ela em si é arbitrária. Eu acho que você não pode ter esse compromisso como artista. Se você quer realmente, vamos dizer assim, desenvolver
obras de arte. Né? Obras de arte que eu falo, não estou com uma pretensão, mas se você quer realmente trazer um discurso artístico, né? E se você já está partindo de um movimento que te cerceia, eu acho isso complicado, porque você vai estar sempre sendo cobrado. Ah, mas isso não é dança de salão. Né? Então, mas já teve momentos em que eu quis representar fidedignamente a dança de salão, principalmente com as minhas composições sobre o samba-canção. É assim, é onde ali eu vejo que é falar de uma dança que existe na intimidade do homem e da mulher. Assim, aí eu vejo essa questão que aí ela se manifesta em dança de salão. Enfim, acho que os assuntos são muitos, né? Enfim. Maravilha, João, maravilha. Muito bem. Vamos ao Tíndaro, que você já se ajeitou na cadeira ali. O João falou uma coisa muito legal aí, né? Que cada um tem o seu processo criativo, né? Cada um tem o seu método de trabalho, ou não tem o método de trabalho, que cada trabalho também ele é realizado de um jeito, e é por isso que é tão rico, né? Se todos nós tivéssemos, né, os mesmos métodos, as mesmas maneiras de pensar, né, a dança não seria tão rica assim. Né? E teve um comentário aqui no bate-papo dizendo, né, alguém disse, sempre que eu assisto a Mimos, eu já espero o imprevisível. Né? E aí é legal fazer o raciocínio que o João colocou também. Quer dizer, às vezes o imprevisível é você levar o previsível. Né? Ou seja, nós da Mimos já passamos por isso muito. Né? As pessoas, a gente virou meio que uma marca assim, de a Mimos, né? As pessoas já iam assistir, pô, vai chegar um negócio diferente. Não vai chegar a dança de salão tradicional. Então, chegou num momento que também eu fazia muito esse raciocínio. Nossa, nós estamos num momento que, para levar o imprevisível, para impactar a plateia, para surpreender a plateia, a gente tem que levar exatamente o que é a dança de salão tradicional, ou seja, o previsível. Então, é legal, né, esse paradigma, assim, de repente o imprevisível passa a ser exatamente o previsível. Né? Surpreender passa a ser fazer o tradicional, digamos assim. Né? E esse pensamento assim de levar dança, de não ter um compromisso com um rótulo, isso é fundamental. E isso eu acho que limitou e continua limitando muitos coreógrafos, muitos que fazem, né, trabalhos com a dança de salão. Né? Se prender não somente à dança de salão, mas ao bolero, ao tango, etc, etc. E aí me leva a muitas coisas que eu já aprendi com o Tíndaro. O Tíndaro, como eu disse no início, eu já o convidei para ser o que eu chamo de assessor artístico em muitos dos trabalhos que a gente fez, em que eu o chamava para assistir, né, o esqueleto do trabalho, os ensaios, e então colocar as suas críticas, as suas opiniões, muito também porque eu, como diretor, coreógrafo, como eu estava ali dançando, né, no palco, então para mim era fundamental ter esse olhar de fora. E é claro que não chamaria qualquer um. Então, eu chamava o Tíndaro, assim como já convidei o Mário Nascimento também. Primeiro, porque eu sei que são excelentes profissionais, mas também porque eu sei que eles tinham a total liberdade para falar comigo o que fosse. Né? De falar, Jomar, poxa, isso aí está ruim, né? Repensa isso. E teve muitas colocações do Tíndaro ao longo dos anos, aí, né? A gente trabalhando junto, questionando muitos elementos que às vezes são característicos das danças de salão, que, né, Jomar, mas por que essa verticalidade? Por que essa frontalidade? Né? Jomar, o passinho, né? Vamos fugir do passinho. Né? E outra colocação também que eu sempre me recordo dele, que eu até uso isso assim nos meus cursos de composição coreográfica, é o quê? Vamos buscar uma coisa, algo mais estranho. Né? Como que a gente tem a tendência de usar essa palavra estranho como negativa. Né? O estranho é algo que, né, não conversa com estranhos e tudo mais. E, na verdade, quando a gente está criando, é legal a gente buscar o estranho. Né? O que vai causar esse estranhamento de forma positiva, ou seja, vai
fazer com que as pessoas queiram ver, né? Tenham curiosidade para ver, porque é estranho, o estranho no sentido de ser o diferente, né? Então, enfim, algumas coisas que eu me lembro sempre de provocações do Tindro, e eu queria que ele colocasse para a gente agora, né, depois de tantas colocações tão ricas desses outros convidados, esse olhar, agora você está fazendo o mesmo papel para o qual eu sempre te convidei, Tindro, esse olhar de fora. Vai lá, é com você, e obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Pode ativar o seu microfone aí, por favor. Estão me ouvindo? Olá. Bom, primeiramente, Jomar, obrigado pelo convite. Eu estou adorando o que eu estou ouvindo aqui. É bastante diferente do com o que eu lido no meu dia a dia. A minha formação é uma formação clássica, acadêmica, e quando eu parei de dançar, já há muito tempo, eu comecei a trabalhar com a linguagem de dança contemporânea. Mas eu sempre tentei buscar o que havia de melhor. A dança clássica, para mim, é uma ferramenta que possibilita uma expressividade emocional que é uma ferramenta única. E eu faço essa transição da dança clássica para a dança contemporânea, trazendo essa expressividade emocional, como eu estava falando. E quando eu fui trabalhar com o Jomar, uma primeira vez, eu nunca me esqueço, porque foi em Joinville, não foi, Jomar, que eu vi você e Juliana dançando um duo, não foi? Eu conheci o Jomar e ouvi falar do trabalho da Mimos há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, né? Durante muitos anos eu fui consultor artístico do Festival de Joinville, e num daqueles anos apareceu o Jomar e a Juliana, eu era da banca dos jurados, e eles estavam inseridos, acredito, que não sei se era dança de salão, não sei se era dança contemporânea, ou era dança de salão. E na época não tinha categoria dança de salão, entrava em danças populares, né? E isso não foi há uns 15 anos atrás, Tindro. Isso foi há exatos 25 anos atrás. Foi em 1995. Tá? O tempo está passando rápido demais. Então, quando eu vi o Jomar e a Juliana dançando aquele duo, eu estava na banca, eu procurei o Jomar a seguir e falei assim, eu gostaria muito de trabalhar com vocês. Porque, assim, era uma coisa muito... tinha ali uma semente de uma coisa muito boa, uma possibilidade de se tornar ainda maior. E o Jomar foi muito generoso, e quando nós voltamos para Belo Horizonte, eu fui lá visitá-lo, lá na sede da Mimos, e daí começamos a nossa convivência com ele, com os bailarinos, com a produção. Mais tarde eu fui me envolvendo com a coisa das luzes, o Jomar foi me dando espaço, e eu fui colocando o meu pensamento. Dei aulas de balé clássico para o elenco, inclusive, né? Várias vezes. Enfim, vou voltar ao assunto. Então, eu falava da dança clássica. A dança clássica, essa coisa do inesperado, inusitado, não faz muito parte do que é o repertório clássico. Eu estava pensando, enquanto vocês falavam, que, assim, às vezes no espetáculo você vai assistir... como o João falou, exatamente porque você já sabe o que vai acontecer. Vai ter o terceiro ato do Lago do Cisne, que a bailarina vai fazer 32 fouettés, vai ter a coda, vai ter o allegro, vai ter o adágio, vai ter um corpo de baile, vai ter uma seguidilha, vai ter, enfim, os balés de repertório. Então você já vai sabendo o que você vai ver, só que você vai ver como que uma bailarina faz diferente da outra, como que um coreógrafo aborda, mesmo sendo uma coisa clássica, ele aborda aquilo com um toque diferente, como faz hoje em dia o Alexei Ratmansky, que é um coreógrafo russo, que ele é coreógrafo residente do American Ballet Theatre, e ele revê, como o Nureyev fez com os grandes clássicos. Ele reviu, ele deu o pensamento dele, mas ele jogou luz em alguns pontos da leitura dele. A dança clássica, e mais para frente a dança contemporânea de raiz, ela pode ser idealizada de diversas maneiras. Aí vem a história da inspiração. A dança clássica se baseava em algumas possibilidades. Se fosse uma pintura, por exemplo, você tornaria o coreógrafo. Uma coisa importante, o coreógrafo, acho que com vocês não é diferente, o coreógrafo ele está para a dança, o universo da dança, assim como, por exemplo, o roteirista de um filme ou de uma novela, com a diferença de que ele não vai entregar o pensamento dele para um diretor.
de uma peça ou de um filme, ele vai ter que fazer a direção, ele vai ter que interferir em todo o processo, desde a escolha da música, a escolha do figurino, dos passos, e muito certamente vai ser estar do lado do iluminador. Eu estou falando várias coisas ao mesmo tempo, mas já tentando digerir um pouco o que vocês falaram. Então, eu falava sobre o inusitado, que na dança clássica de repertório não é essa o principal foco. Outra maneira que você pode pensar é na literatura. Os grandes coreógrafos tradicionais se inspiraram muito na literatura clássica e deram vida e colocaram o texto em movimentos. Então, criou-se um léxico de movimentos que ganhavam um significado de texto, de literatura. E muitas vezes eles escolhem, os coreógrafos clássicos e muitos contemporâneos e modernos, que tem uma diferença de moderno para contemporâneo, a música. A música, ela dita o que ela quer. Muita música que você ouve já vai te dizendo o que ela quer que você faça com ela. Ela te dita os passos na sua métrica, no seu volume, na sua cor, na sua dinâmica. Então, assim, o coreógrafo tem que estar com o ouvido aberto e atento, porque ela vai pedindo para ele o que ela quer. Isso você pode botar tanto na ideia da dança clássica, os grandes clássicos. Quando eu falo grandes clássicos, eu falo de Lago do Cisne, Tchaikovsky, eu falo de Coppelia, Giselle, desses grandes clássicos. E mais para frente, século XX, Nijinsky, que fez a Sagração da Primavera, que é considerada a grande ruptura, não só da música clássica, porque ele criou a Sagração da Primavera com a música de Stravinsky, como a dança moderna. Ela é considerada o marco zero da dança contemporânea, a dança moderna, é a Sagração da Primavera do Nijinsky, que foi um escândalo, que se vocês não conhecem, eu sugiro, tem muita informação sobre isso hoje em dia, graças a Deus, na internet. Se vocês colocarem lá Sagração da Primavera, Nijinsky, se vocês vão ver um monte de informação, e é uma coisa muito rica, que pode pode provocar muitas ideias. Então, assim, eu falava essa história das ideias. Depois que você teve essa ruptura de Nijinsky com a Sagração, a gente começou a ter uma dança mais clássica, mais solta, que veio o balé neoclássico, com Balanchine, que foi um grande nome da dança neoclássica, e atrás dele vieram os outros, como Frederick Ashton, John Cranko, Kenneth Macmillan. São todos coreógrafos emblemáticos, respeitadíssimos, conhecidos no mundo inteiro. As obras deles são remontadas na Ásia, na Austrália, na Noruega, em Buenos Aires, no Rio de Janeiro. Não é montado aqui porque a gente não tem essa cultura. Então, assim, eu acho que o clássico ele tem disso, essa abertura para o mundo que ele dá. Quando você tem a oportunidade de trabalhar com o universo clássico e um contemporâneo um pouco mais tradicional, você tem muitas vezes a oportunidade de ter um ping-pong com um compositor erudito. Normalmente, os compositores eruditos são pessoas de mentes muito evoluídas. Se você trabalha com um Bach, um Tchaikovsky, com um Mozart, um Beethoven e outros. Contemporâneos também, Villa-Lobos, você trabalha com mentes muito evoluídas e você é obrigado a tentar acompanhar o pensamento desse compositor. Então, assim, quando eu tive a chance de trabalhar com a Mimulus, várias vezes, nós fizemos uns 5 ou 6 espetáculos, né, Jomar? Eu acredito que eu tenha estado presente. E o Jomar me dava carta branca sempre. Eu vinha um pouco com esse meu background de dança clássica e dança contemporânea e dança moderna, porque a dança moderna tem ícones como Martha Graham, José Limón, Mercy Cunningham, Isadora Duncan, são ícones que criaram vocabulário de dança, colocaram o gesto de uma maneira infinita, o gesto de uma maneira internacionalmente reconhecido. A dança tem isso, né? Ela não precisa de uma língua falada. A dança, por si só, é uma língua estrangeira. Eu encaro a dança como uma língua estrangeira, que a gente aprende a falar com o nosso corpo. Então, assim, eu colocava isso. Quando eu comecei a trabalhar com o grupo do Jomar, eu tentava sempre falar com ele, vamos tirar essa ideia de que é salão. Porque eu sempre senti, já fazendo júri, que o meu contato maior com dança de salão foi fazendo júri. Eu, na verdade, a pouca dança de salão que eu fiz, eu tive a honra de ter o Jomar me ensinando.
e eu apliquei a seguir. Eu ia fazer um balé com música brasileira, enfim, e procurei. Já estávamos trocando figurinhas, João Mário e eu aprendi a fazer algumas sequências com ele e apliquei isso num balé que eu fiz com uma música para o Balé do Cisne Negro em São Paulo. Chamava O Boi no Telhado, música de Darius Milhaud. E, enfim, aí eu falava com o Jomar, vamos desconstruir uma coisa que já está construída, porque a dança de salão estava tão forte, tão bem estruturada, que aí sim, aí a gente pode desconstruir, porque você não pode desconstruir uma coisa que não existe. O cara é jovem, ele tem, sei lá, 17, 18, 20, 25, 30, 40 anos, às vezes, um jovem coreógrafo que ele gosta muito de desconstrução. Eu pergunto, você está desconstruindo o quê, exatamente? Eu falo muito isso. Eu faço muito análise de trabalhos. Eu sempre trabalho, sou muito convidado para fazer júri, enfim, fazer... Eu até fiz semana passada um júri por internet, que é a nossa ferramenta do momento, né? Mas então, assim, eu falava o que eu sempre pude falar nas obras do Jomar e nas obras da criação dos bailarinos, ele usa muito também a informação que os intérpretes trazem, era dar uma unidade àquilo, sempre pensando numa coerência, às vezes tentando desconstruir até a própria coerência, para que juntos nós chegássemos a um resultado positivo, a uma coisa que fosse, não necessariamente inusitada, mas que fosse uma coisa enriquecedora, uma coisa que preenchesse os sentidos e enriquecesse um pouco com aquele visual, com aquela música. Os espetáculos que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele foram sempre muito bem cuidados na parte do cenário, na parte dos figurinos. O João Mário é muito cuidadoso com a seleção musical. Eu sempre aprendi muito com a música que ele trazia, que ele traz, né? Sempre. Então, assim, a gente fazia disso um coquetel acredito que bastante palatável. Então, essa era a minha preocupação. Eu nunca quis, trabalhando com eles, com os bailarinos, que tem um outro tipo de linguagem que não é a minha, mesmo dos meus fundamentos de dança contemporânea são diferentes, mas eu consegui enxergar neles uma coisa que também me enriquecia. E esse diálogo sempre foi uma coisa muito enriquecedora, acredito, para todos os lados. Muito bem. Muitíssimo obrigado. São muitas reflexões, né? Mesmo a gente que já está com experiência de anos, aí eu fico escutando, fico com a cadernetinha aqui, anotando, porque vão surgindo questionamentos, vão surgindo ideias, né? Então a gente fica aqui o tempo inteiro anotando, e eu tenho dito isso muito, o quanto esse momento tem sido enriquecedor para mim. Né? A gente já fez aí quase 40 lives conversando com pessoas das mais diversas áreas, e isso é que é legal para um coreógrafo, né? Você conversar. Ontem mesmo, nessa live com esse psiquiatra, ele estava dizendo para mim, falou, né? Se eu convivesse somente com psiquiatras, com médicos, né, o que isso iria me acrescentar? Como, né, de conhecimento, de ser humano e etc. Então, o importante para mim é exatamente conviver, conversar com pessoas de diversas áreas. Então, assim, estar aqui também com diferentes pensamentos, mesmo sendo, claro, de dança, de coreógrafos, mas diferentes formas de enxergar a dança, diferentes formas de enxergar o fazer, né, coreográfico, é muito rico. Então eu fico aqui anotando o tempo inteiro, e a gente tem que aproveitar o que esse momento nos traz de bom, né? de maravilhoso, que é isso. Eu tenho encontrado pessoas, revisto pessoas com quem eu não tinha contato há muitos anos. E Tíndaro, são 25 anos, então. Eu lembro como se fosse hoje, eu no palco de Joinville, você com o jurado, eu falava, nossa, meu Deus, o que esse pessoal vai me dar de nota e tudo mais. E eu lembro do papelzinho com os seus comentários ali no final. Viu? Muito obrigado pelo tanto que eu já aprendi com você e com os outros que estão por aqui. Luiz, fala pra gente, Luiz. A gente pensando agora, indo para o lado do fazer na prática, né? Você definiria e conseguiria definir, um desafio agora, hein? Um desafio, né? Em poucos minutos, como que você resumiria? Claro, cada processo, cada trabalho é um trabalho diferente, mas como que você resumiria assim, a maior parte dos seus trabalhos de criação? Se a gente fosse colocar assim, um passo a passo, o que você faz primeiro, o que você faz depois, assim, em poucos minutos, desafio, vamos lá.
Eu desafio para mim também, porque eu não conseguiria fazer isso não, mas vamos lá. Vamos lá. Eu teria pensando agora, você me colocou na fogueira, partir do simples. Eu sempre parto do mais simples. E depois disso vou tentando construir novas possibilidades. Eu tento pegar a coisa mais simples do mundo para isso acontecer. Me questionar o tempo inteiro. Será que eu já fiz isso? Será que não tem outra possibilidade? Será que de outra forma isso não vai ficar mais interessante? E fazer esse processo de ir e vir o tempo todo. Então, seria esse questionamento o tempo inteiro. Terceiro ponto, pedir para alguém te ver. Ter o olhar do observador. O observador é essencial. E eu, hoje em dia, antes eu achava que ele era só interessante no final, mas hoje eu tenho certeza que desde o começo do processo, a figura do observador ela é essencial. A gente não consegue enxergar coisas que o observador consegue nos enxergar. Então, eu colocaria o papel do observador o tempo inteiro. Eu estava falando da coreografia do típico do Tíndaro. Quem é meu observador hoje era o bailarino que dançou esse duo dele, que é o Ian, que é um grande bailarino aqui de Curitiba. Ele que faz esse papel para mim hoje de todos os meus trabalhos coreográficos. É alguém de outra linguagem, não contaminado com as minhas luzes e vontades para isso acontecer. E o último ponto é o ponto que eu gosto da experiência do Cirque du Soleil, que eu chamo daquela cova do leão, né? Antes do processo estrear, eu gosto de testá-lo com um público leigo, ou com um público que não está acostumado, e ter essa experiência do ouvir o que eles pensam, assim. Então, hoje em dia, todo o meu trabalho ele passa, antes de ir para a cena, por esse olhar desse público leigo que vai ter essa impressão da sensação, para eu tentar enxergar se o propósito sobre o que eu estou falando, de como que eu estou tentando enxergar isso, de alguma forma está chegando. E o último delas, praticar o desapego e não se culpar. Para mim tem sido um exercício gigantesco do desapegar do fim, do término do processo criativo, que é como parir um filho. Eu nunca pari nenhum filho, mas eu acredito que deve ser isso. de ter essa experiência do desapego, do criou. E deixar que isso reverbere como quiser na cabeça das pessoas, que isso de alguma forma vai mostrar. Se eu conseguir, eu sempre tenho essa máxima, né? E um pouquinho que a pessoa saída da onde eu estiver fazendo essa experiência até o estacionamento, pensando sobre aquilo que foi feito, eu já me sinto um artista feliz. Então, será que respondi a tua pergunta, João Mar? Seriam mais ou menos esses pontos aí. Maravilha, Luiz, maravilha. E o legal também é o imprevisível das respostas, né? A gente faz as perguntas, faz as provocações e vem a imprevisibilidade das respostas, sempre nos surpreendendo. Rodrigo Marques, ele já me mandou uma mensagem aqui, agradecendo muito, dando um tchau para todos, mas ele já tinha me avisado que às 8h30 ele tinha que dar uma aula, ministrar uma aula, então ele pediu licença para sair mais cedo. João Carlos, é com você, João Carlos, vai lá. Conta pra gente, quais são assim, ó, João Carlos, você faz isso primeiro, depois você faz aquilo e pronto, tá no palco, né? Aliás, o João Carlos, eu lembro dele já ter... Estão me escutando, pessoal? Agora sim. Espera aí, porque parou tudo aqui para mim. Saiu a imagem, saiu tudo, calma aí. Ok, desculpem. Beleza, foi mal. Então, estão me escutando. Problemas de internet aqui. João Carlos, eu lembro dele já ter falado isso comigo uma vez, a gente batendo papo, ele falando assim, não, porque receita a gente tem. A gente sabe, tem coreografia que a gente vai criar que tem a receitinha ali, a gente faz a receitinha e sabe que vai ter aplauso no final. Agora, tem coreografia que não, né? Não adianta querer seguir a receita. Fala com a gente aí, João Carlos, vamos lá. Ativa o seu microfone aí. Pronto. Assim, bom, tem muitos caminhos, né? Às vezes eu coreografo música, né? Ouço uma música e aquela música me dá e eu vou brincando com ela, mas em geral eu vou tenho um tema como ideia central, vou desenvolvendo a movimentação que eu acredito, né, está indo por esse caminho, vou criando diversas variações, geralmente eu crio um tema central e depois vou criando subtemas, é muito comum, as pessoas falam muito isso, inclusive os bailarinos, porque eu tenho muitas repetições dentro
das minhas coreografias, os bailarinos chamam de pegadinha, que às vezes eles se vacilar, eles erram. E daí quando e depois vou juntando as peças, às vezes brinco um pouco com aquela como dominó, né? Aquele joguinho de dominó, boto aqui, coloco ali, né? E depois vou vendo que música tem a ver, né? Assim, às vezes eu já parto de alguma música, ou às vezes eu estou trabalhando com algum músico, aí a gente já cria a música para esse trabalho, ou eu vou criar a trilha, né? E depois, pronto, eu faço o início. O início eu sempre faço no final, né? Eu diria, talvez seja muito mais superstição do que qualquer outra coisa, mas eu nunca faço o início no início. Eu sempre faço o início depois de ter feito todo o corpo, né? Vamos dizer assim, o miolo da coreografia, inclusive o final. E aí depois eu faço o início. Assim, de maneira geral é assim, né? Mas nem sempre é assim. Claro, 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 claro. É engraçado agora pensando, né? Eu também, muitas e muitas vezes, eu deixo o início para o final. Eu acho assim que num espetáculo, numa coreografia, o início e o final são momentos muito importantes, né? São momentos muito marcantes ali para você, né? A abertura e o momento como você fecha, né? Tem um princípio estético, né, um princípio estético, vários princípios estéticos que permeiam, né, a crítica, a análise que você pode fazer de uma obra, seja de coreografia, seja de fotografia, de um livro, de cinema, o que quer que seja, né? Os cursos que eu dou de composição coreográfica, eu trabalho muito com esses princípios estéticos, né? E tem um dos princípios estéticos que é o clímax, né? E eu brinco que o clímax a gente pode fazer essa analogia, né? O orgasmo ali do espetáculo, né? E assim como numa relação sexual, né? O orgasmo ele nem sempre precisa vir no final, ele precisa encerrar, né? Nem sempre a gente precisa ter um orgasmo, nem sempre a gente precisa, né? Teve orgasmo e termina, não, pode continuar depois, né? E pode ter também, falando do início, a ejaculação precoce, né? Aquele espetáculo que já começa com um orgasmo, né? Então, o início ele né? Já atrai todo o público, só que depois também, como é que você segura toda a relação, todo o espetáculo até o final, né? Então, eu gosto muito dessas analogias, né? Pensar no início me lembrou dessa questão, assim, falar do clímax, dos princípios estéticos. Olha só, para a gente passar para o Tíndaro, que eu estou muito curioso, o que o Tíndaro vai nos falar, assim, como que é o processo criativo do Tíndaro, né? Porque eu já trabalhei muito com o Tíndaro assim, né? Ele trabalhando comigo nos meus trabalhos, mas nunca tive a chance de participar de um processo de criação dele, né? Então, assim, entender como que o Tíndaro cria. Lembrando, claro, que não tem receita, que cada processo é um processo, né? Mas nós vamos para o terceiro link para poder escutar o Tíndaro e fazer um fechamento aqui dessa conversa. A gente não vai se estender muito mais, né? Mas eu quero muito escutar o que o Tíndaro vai dizer. Antes da gente passar para o terceiro link, eu queria mais uma vez, né, dizer que o acesso ao nosso grupo do Telegram, por onde vocês poderão acessar outros encontros ricos como esse, né? Então, está aí no bate-papo, na hora que abrir o terceiro link eu vou colocar também, tá? Por lá também vocês vão poder, a gente vai enviar como que vocês poderão acessar a gravação desse bate-papo aqui também, né, que estará disponível, não vai ser logo, logo, né, porque, pô, estamos participando aqui, a gente já vai dar de presente para quem não participou, então amanhã já está lá? Não, né, tem que criar uma expectativa, mas logo, logo estará por alguns canais aí disponível para vocês. Beleza? Abrimos o terceiro link, como ainda temos alguns segundos, eu vou fazer mais uma... Aliás, eu vou dizer que no nosso canal do Telegram também, os nossos convidados, Luiz Dalazen, Tíndaro Silvano, João Carlos Ramos e Rodrigo Marques, podem me passar, né, os eventos, as aulas, o que vocês quiserem divulgar, que a gente vai colocar lá no nosso canal do Telegram também,
para as pessoas aqui tomarem conhecimento e conhecerem um pouquinho mais quem não conhece o trabalho de vocês. Vamos para o terceiro link, vamos lá, entra rapidinho.